Mas, irmãos, amém. Vamos nos colocar em pé para ler a palavra do Senhor. Está localizado em Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 18. Êxodo, capítulo 20, versículo 18. Se o irmão puder, por favor, só dar um pouquinho mais de retorno para mim. Por favor. Glória a Deus. Êxodo 20, 18, que diz assim, Deus, glória a Deus. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Porém, no início do versículo 20 diz assim: Moisés disse ao povo: não tenham medo. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, acabamos de ler um texto em Êxodo capítulo 20, versículo 18, 19 e o início do 20. É um momento na palavra de Deus, onde Deus, o soberano, o Criador dos céus e da terra, decide falar com todo o povo de Israel de uma só vez, não através de Moisés, não através de outro profeta, mas Deus estava disposto naquele momento a fazer ser ouvida a sua voz para todos os que estavam ali presentes. Era um momento único na história da humanidade, quando Deus falaria com toda uma nação e todos ouviriam de uma só vez. Até então nós vemos na história bíblica que Deus falava com pessoas individuais, Deus falava um a um, em alguns momentos até confirmava com o outro, mas a voz de Deus era ouvida por uma pessoa apenas. No contexto nós estamos lendo, apenas Moisés ouvia a voz de Deus. Apenas Moisés conhecia o tom da voz de Deus, como que era, pois Deus não falava com Moisés daquela forma que é comum hoje em dia, que Deus falou no meu coração, eu senti Deus falando, Deus confirmou em mim, Deus falou pelo Espírito Santo em mim. Não, Moisés falava com Deus face a face. A Bíblia diz que é como um amigo fala com o outro. Moisés falava com Deus e Deus falava com Moisés. Essa é a proposta de Deus para o povo de Israel. Deus falar com todo o povo diretamente, sem intermediário, e todos ouvirem a sua voz. Mas nós lemos no texto que quando o povo estava diante do monte Sinai, ali havia trovões, ali havia fogo, ali havia nuvens e havia som de trombeta. O povo diante da manifestação de Deus, da glória de Deus, o povo, em vez de clamar a Deus por comunhão, em vez de clamar a Deus para se aproximar mais, e agora sim, vendo o poder de Deus, ouvir a voz de Deus, o povo passa a ter medo. O povo pede e clama por distância da voz de Deus. Eles pedem a Moisés: Moisés, fala você com Deus, ouve você a voz de Deus. Nós não queremos ouvir a voz de Deus, mas
a voz de Deus e morramos todos. Misericórdia. Era uma oportunidade única naquele momento. Mas por que o povo de Israel, ao invés de desejar ouvir a voz de Deus, pediram por distanciamento de Deus, pediram por distanciamento da voz de Deus? Meus irmãos, a voz de Deus não é voz comum, não é como a voz do homem, não é como a voz que estou falando aqui, e logo essa voz se dissipa, e logo essa voz, muito do que está sendo dito será esquecido pelos irmãos. Não, a voz de Deus, quando ela vem com um propósito, e o homem necessariamente tem que responder a essa voz que vem de Deus. Aleluia! A voz de Deus, quando ela vem, tudo se move, tudo muda, tudo tem que obedecer a essa voz, pois a voz de Deus traz consigo potência criativa. Nós vemos em Gênesis, no princípio, Deus criando os céus e a terra, e no versículo 2, Deus diz: e haja luz, e houve luz, e haja luminares no céu, e houve luminares, que a terra gere os animais, e assim foi. E Deus foi ordenando que as coisas acontecessem, e a criação foi se formando pelo poder da palavra de Deus. Deus é aquele que cria, que constrói, que faz pelo poder da sua palavra. Deus também é aquele que tem a voz que é soberana. A voz de Deus está acima de qualquer voz humana. A voz de Deus está acima de qualquer voz espiritual, seja de um espírito maligno, seja de um anjo ou qualquer outro ser. A voz de Deus está acima, aleluia, porque Deus é soberano e a sua voz é soberana. Nós vemos no exemplo de Jó, o diabo andando pela terra. Ele observou Jó, homem fiel, temente a Deus, desviava do mal. E Satanás chega diante de Deus e diz que essa fidelidade de Jó só acontecia porque ele tinha bens materiais. Então Deus permite ao diabo tocar sobre os bens de Jó, até mesmo tocar sobre a carne de Jó. Mas Deus diz: você não vai poder matá-lo. E ainda que o diabo desejasse fazer isso, ainda que o inimigo desejasse matar Jó, existia uma voz soberana que não permitiu, e ele não podia ir além da permissão de Deus. Eu já quero dizer para você e profetizar na sua vida que eu não sei o que tem acontecido, eu não sei qual é a dificuldade, mas nada está acontecendo sem a permissão de Deus. Nada está acontecendo sem que o soberano permita. Se está na situação que está, o soberano está permitindo, e ele quer ver a sua fidelidade, ele quer ver se você permanece apesar das dificuldades, apesar das angústias, porque ele é o soberano e deve ser adorado independente da sua situação. Aleluia, glória a Deus. A voz de Deus traz consigo também revelação santa. Por revelação santa, podemos usar o exemplo da palavra de Deus, que nos revela tudo, desde a criação do mundo até o fim desta era, até o fim lá em Apocalipse, quando esse mundo deixará de ser como é e iremos viver na glória. Aleluia! Essa palavra revelada, essa palavra santa,
é a palavra que nos mostra o caminho para chegarmos a Deus em comunhão profunda e para chegarmos ao céu. Aleluia! Quando Deus fala, então Ele traz criação, Ele é soberano, Ele traz revelação, e a humanidade tem que responder a isso, e normalmente responde com obediência à palavra de Deus, ou resistindo à palavra de Deus. A humanidade que ouve a palavra de Deus, ouve que Jesus é Salvador, e que só há salvação através dele, mas não o aceita como Salvador, recusa essa salvação, está resistindo à voz de Deus, está resistindo à palavra de Deus. É um direito do ser humano, mas haverá consequência futura e eterna. Que Deus salve a todos que estão aqui, que todos que estão aqui, se houver alguém fraco, alguém necessitado de ajuda espiritual, está pensando em parar, o Espírito Santo desça sobre você e te fortaleça em nome de Jesus Cristo. Aleluia! O homem também responde a palavra de Deus, a voz de Deus, com fé, acreditando, se aproximando, buscando mais de Deus, mas também responde com medo, como aconteceu nessa ocasião. Deus querendo falar a todo o povo, e o povo temendo ouvir a voz de Deus, e opta por se afastar, se distanciar da voz de Deus, da palavra de Deus. Aleluia! Eu poderia perguntar aqui e pedir para os irmãos levantarem a mão, mas não vou fazer. Mas se eu perguntar, quem aqui quer ouvir a voz de Deus? Quem deseja ouvir a voz de Deus todos os dias? Provavelmente todos levantariam as suas mãos, porque quem não quer ouvir a voz de Deus? Quem não quer ver Deus falando consigo diariamente? Mas se na sequência eu perguntasse, quem lê a palavra de Deus diariamente? Dificilmente todos levantariam a mão, porque nós queremos ouvir a palavra de Deus, mas não queremos parar para ler a palavra que já está revelada, já está escrita. Mas Deus está falando nesta noite que Ele quer falar, já está falando e irá falar nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! A voz de Deus é uma voz que chama, é uma voz que transforma, e é uma voz que assusta. Nós vemos na palavra de Deus, desde Gênesis, Deus falando com a humanidade. Ele falou no Éden, Ele falou depois que saiu o homem do Éden, Ele falou com Noé, e veio o dilúvio. Mas nós vemos que depois de Noé, houve um silêncio da parte de Deus. A manifestação que teve ali de Deus depois do dilúvio foi quando Deus falou não diretamente com o homem, mas a Trindade ali conversando entre si na Torre de Babel, quando o homem queria chegar até o céu, queria dominar a terra. E Deus disse: confundamos a língua deles, para que eles parem essa obra, e assim foi. Deus confundiu a língua dos homens, mas houve um silêncio de Deus, até que então Deus inicia o projeto de salvação da humanidade através de Abraão, ainda chamado Abrão. Abraão vivia em uma terra, no meio dos seus parentes, da sua família, em Ur dos Caldeus, e ali era um povo politeísta, ou seja, não servia ao Deus Todo-Poderoso, servia outras entidades, outros deuses criados
pela imaginação e criação humana. Nesse contexto, a Bíblia mostra Deus chamando Abraão e dizendo: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Abraão tinha 75 anos de idade. Não existe relato bíblico de Deus ter falado com ele anteriormente, de Deus ter falado com seus familiares anteriormente. Aquela voz que Abraão ouvia era uma voz nova, que ele não conhecia, era a voz do Todo-Poderoso, que não estava saindo de dentro de uma imagem de escultura, que não estava saindo de dentro de um símbolo religioso, mas vinha direto do céu, do Todo-Poderoso. Aleluia! A Bíblia não mostra Abraão resistindo a essa voz em momento algum. Muito pelo contrário, Abraão ouviu essa nova voz, creu nessa voz, não questionou a Deus porque ele era de idade avançada, não questionou a Deus porque Sara era estéril, porque até então não tinham filhos em idade avançada, nem questionou a Deus aonde era essa terra que ele iria. Ele simplesmente juntou sua esposa, ele simplesmente juntou os seus trabalhadores, os seus animais, as suas coisas, o seu sobrinho Ló, foi junto e foi fazer a vontade de Deus. Aleluia! Ouvir a voz de Deus muitas das vezes significa deixar para trás parentes, deixar para trás família, deixar para trás tudo aquilo que não acrescenta na presença do Senhor. É deixar o ídolo, deixar o santo, deixar outros deuses e guias e tudo mais que existe para servir o único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E Abraão começa com um relacionamento com Deus, pois nesse primeiro momento Deus falou: sai da sua terra e vai, e ele saiu e foi. Na caminhada, Deus começa a fazer Abraão prosperar. Aleluia! Ele foi enriquecendo, foi ficando grande financeiramente e reconhecido o seu caminhar diante de Deus. Até que com 100 anos de idade, veja, Deus o chamou. 25 anos depois, ele ainda não tinha um filho, e Deus torna a falar com Abraão. Percebam que a voz de Deus é uma voz direta. Ele estava ouvindo, não era sonho, não era visão, era a voz direta de Deus falando com Abraão. E com 100 anos, Deus volta a dizer, e diz que é tempo que o filho vai vir, o filho da promessa. Sara riu, Sara desacreditou, Deus a repreendeu, e quando no momento certo, Deus enviou Isaac. Aleluia! Porque para Deus nada é impossível. Ele pega estéril e faz dar a luz. Ele pega a mulher que tem útero e faz gerar filho, porque a palavra dele cria. Aleluia! E quando ele chama, ele cumpre o chamado na vida da pessoa. Aleluia! E nasce Isaac, o filho da promessa. Isaac dos patriarcas, de Abraão, Isaac e Jacó. Ele foi o que viveu mais tempo, viveu 180 anos. E a palavra vai dizer que apenas 2 vezes em 180 anos Deus falou diretamente com Isaac. E Deus falou com ele para reforçar o chamado de Abraão.
para reforçar que dele seria feita uma grande nação e que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão e agora de Isaac. Aleluia! Então Isaac vive 180 anos fiel a Deus, na presença de Deus, tendo ouvido apenas 2 vezes Deus falar com ele. Ele era falho, porque todo homem é falho, mas não se desviou do Senhor, não se desviou do caminho do Senhor, pois cria na promessa e na palavra de Deus, que chamou o seu pai Abraão e o chamou também. Aleluia! E Isaac tem filho, que é Jacó, teve Esaú também. Mas antes de nascer Jacó e Esaú, Deus fez uma promessa e disse que o filho mais novo, ele governaria sobre o mais velho. Então Jacó, na hora do parto, ele nasce, depois eram gêmeos, ele nasce depois de Esaú, mas nasce segurando no calcanhar de Esaú, como quem quisesse usurpar o caminho, o lugar do irmão. E é por isso o nome Jacó, o que pega pelo calcanhar, o que tenta suplantar o próximo. E Jacó, ele tem uma vida seguida por essas características, tentando tirar vantagem de situações, não de forma honesta, mas tentando tirar vantagem de artimanhas humanas. Ele compra a bênção do seu irmão mais velho, ele engana Isaac já na velhice, que estava cego, se fantasia do seu irmão, coloca roupas para parecer o seu irmão, o cheiro do seu irmão, e vai e ganha a bênção de Isaac no lugar do seu irmão. Quando seu irmão descobre, ele fica furioso, ele quer ir atrás de Jacó. Jacó era imaturo, fazia coisas e não tinha capacidade e maturidade de ficar e sofrer as consequências do seu ato. Então Jacó foge, ele corre e vai para longe do seu irmão, mas em determinado momento, Jacó dormindo, ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê anjos descendo e anjos subindo. Aleluia! Quando ele acorda espantado e diz: Deus está neste lugar e eu não sabia. Oh meu irmão, assim como Deus estava ali onde Jacó estava, eu quero te dizer, Deus está aqui também. Aleluia! Deus está nos ouvindo, Deus está falando, Deus está agindo. Pode parecer aos olhos humanos que não, pode parecer que está tudo calmo, tudo quieto, mas Deus está aqui. Tem anjos descendo para trazer bênção e anjos subindo, levando a oração da igreja até Deus. Aleluia! Se você crê nisso, olhe um pouco ao Senhor neste momento, coloque neste momento as suas necessidades diante de Deus. Os anjos do Senhor estão recolhendo a oração. Coloque diante do Senhor, olhe nesse momento. Daqui a pouco eu continuo pregando. Ó Deus, ouça a oração do teu servo, teu Pai, as necessidades colocadas diante de ti neste momento, ó Pai. O anjo do Senhor recolhe essas orações, ó Pai, porque como com Jacó, ali estava o Senhor, aqui está o Senhor, agindo e operando, ó Deus. Começa a curar os teus filhos que precisam de cura, começa a encher com o teu Espírito Santo os que pedem o Espírito Santo, começa a libertar os que precisam de libertação, ó Deus, no nome de Jesus. Vai orando, igreja, coloca para fora a sua necessidade nesse momento diante de Deus. Ele quer ouvir a sua oração, Ele está aqui. Aleluia, aleluia, oh Deus, aleluia. Opera, ó Deus, para a glória do teu nome.
aleluia. E depois deste momento que Jacó percebeu que Deus estava ali, logo em seguida ele se depara com um homem. A Bíblia diz que era Deus. Jacó se depara com Deus e Jacó pede uma bênção para Deus. Nós percebemos pelo texto que Deus não o abençoa de cara, Deus não dá simplesmente a bênção para ele. Penso eu que Deus fala para ele: se você quer a bênção, então se esforça, porque até então a bênção que ele tinha do seu pai Isaac foi no engano, foi na enganação, foi de forma desonesta, mas agora diante de Deus não tinha como. Então ele pede bênção para Deus e acredita que Deus vai andando e fala: se esforça, você vai ser abençoado. E Deus andando e Jacó pensando: mas como que eu me esforço? Eu estou indo embora, dá o seu jeito. E de repente Jacó decide segurar a Deus. Ele fala: não vai não, eu vou te segurar até receber a bênção. Isso era de noite. A Bíblia diz que Jacó lutou com Deus até o amanhecer, e o Deus dizia: me solta que eu vou embora. E Jacó falava: não solto que eu quero a bênção. Ele falava: me solta. E Jacó falava: eu não solto enquanto eu não receber a bênção. De repente Deus toca na coxa de Jacó. Jacó ali fica sem condições de continuar segurando e lutando com Deus. E nesse momento Deus fala: não chamarás mais Jacó, o suplantador, o enganador, mas chamará Israel, aquele que luta com Deus, aquele que prevalece com Deus. Aleluia. Irmão, neste momento Deus ele está fazendo uma transformação. A sua voz está determinando mudança de nome, mas mudança de caráter, mudança de vida sobre Jacó, agora chamado Israel. O Jacó que anteriormente foi abençoado de forma enganosa, agora lutou pela sua bênção diante de Deus, se esforçou e saiu com dor na sua carne, na sua pele. A mudança nem sempre é a sua interna, nem sempre vai vir fácil, porque quando muda por dentro é fácil exteriorizar. Muitas das vezes a mudança vai doer na carne, vai ter que rejeitar muita coisa, vai sofrer. É como aquele viciado que tem que largar o vício, vai vir a abstinência, vai vir as dificuldades, vai doer na carne, faz parte do processo. Se quiser ter contato com Deus, se quiser ter mudança de vida, tem hora que tem que lutar, tem que se esforçar, vai doer, mas vai valer a pena. Aleluia. Quantos creem vai a pena se esforçar, rejeitar o pecado, renunciar tudo que o mundo oferece, dá glória a Deus. Aleluia. Então Jacó agora tem mudança de vida, passa a ter contato com Deus e decide voltar e se encontrar com o seu irmão. Agora ele vai diante do seu irmão com a mente transformada, renovado, com o nome de Israel, e ele se encontra com o seu irmão, dá presente para o seu irmão, abraça o seu irmão, pede perdão para o seu irmão. Não tem como estar plenamente na presença de Deus tendo inimizade com a família, tendo inimizade com o pai, com mãe, com filho. Não tem como com pessoas do serviço. É necessário conserto. É difícil, mas se você quer ser crente verdadeiramente, tem que ter mudança. O mundo não perdoa, mas a palavra de Deus diz: Pai, perdoa-me assim como perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoa, não existe perdão da parte de Deus. E agora Israel, anteriormente Jacó, tem 12 filhos, dentre eles José. José não ouviu diretamente a voz de Deus em momento algum,
mas ele teve sonhos. E Deus, nesse sonho, mostrava que ele governaria sobre os seus pais, ele governaria sobre os seus irmãos. Os seus irmãos tiveram ciúme, boicotaram ou tentaram boicotar José. Jacó, Israel, agora experiente espiritualmente falando, quando ouvia o relato do sonho de José, ele ouvia a Bíblia diz com grande atenção e guardava no seu coração. Ele estava entendendo, ele tinha discernimento espiritual. Então os irmãos de José o vendem, vou acelerar por causa do horário, ele vende José. José vai parar no Egito. E no Egito José continuava fiel a Deus, temente a Deus, se desviando do mal, independente de ter ouvido a voz direta de Deus, mas ele sabia das promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Em determinada situação, a mulher de Potifar tenta pegar José para ter relações com ele. Ele prefere fugir daquela situação que iria satisfazer a sua carne, mas o tornaria desagradável aos olhos de Deus. Então ele foge, ele é acusado de assédio, ele é preso, mas ele não sai da presença de Deus. Ele não se desvia do propósito de Deus. Irmãos, quantas pessoas, quando acusadas indevidamente, quando julgadas indevidamente, se entristecem, acham que estão sendo desonestos, realmente estão sendo desonestos com a pessoa, mas ela, em vez de permanecer fiel ao Senhor, acabam abandonando o Senhor, perguntando: cadê Deus que não me protegeu? Cadê Deus que não estava comigo? Deus sempre estará conosco. O que Deus quer saber é que nós estaremos com Ele, independente da situação que estamos vivendo. E ali José continuou com Deus. Deus o levantou no Egito como governador. E ali veio então o povo de Israel para o Egito. E o povo de Israel no Egito foi abençoado pelo Egito. Até que veio o faraó, que não conhecia a história de José, não conhecia a história do povo de Israel. Ele acha que o povo está crescendo muito, e então ele pega e começa a escravizar o povo, para que o povo se torne fraco, para que o povo perca suas forças. E Deus então decide levantar um libertador. Esse é Moisés. Deus chama Moisés já em idade avançada, seus 80 anos, 80 e poucos anos, e o chama para libertar o povo de Israel das mãos do Egito. Deus aparece para Moisés em uma sarça que queimava, mas não se consumia. Quando Deus fala com Moisés, Moisés no primeiro momento temeu e tentou resistir à voz de Deus. Ele disse para Deus: mas eu não sei falar. Quem sou eu para chegar até Faraó e falar qualquer coisa? Mas Deus disse para Moisés: eu irei contigo. Aleluia! Quando Moisés então decide ouvir a voz de Deus e obedecer, Deus pergunta para Moisés: o que ele tem na sua mão? Ele tinha uma vara. Deus fala: lança a vara no chão. Ele lança aquela vara, ela se torna uma serpente. Era um sinal de Deus. Deus chega, ou Moisés chega até Faraó, fala que Deus manda libertar o povo. Faraó não aceita. Moisés lança a vara ali no chão, aquela vara se torna uma serpente. Os encantadores de Faraó fazem o mesmo com a vara deles. Acredito que naquele momento Moisés deve ter gelado, deve ter tremido, mas Deus é soberano. Como eu disse anteriormente, naquele momento aquela serpente de Deus engole a serpente de Faraó, mostrando que o Deus de Moisés era soberano e estava acima de tudo e de todos. Aleluia, glória a Deus. Em resumo, Deus tira Israel de dentro do Egito como um forte, através das pragas,
com poder e com autoridade. Deus faz Israel atravessar o Mar Vermelho. O povo viu todos os sinais de Deus. O povo estava andando e vendo em cima uma coluna de fumaça durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, guiando e conduzindo o povo, e Deus falando com Moisés. O texto que nós lemos anteriormente, um pouquinho antes, diz que com 3 meses depois que o povo saiu do Egito, Deus decide se manifestar e falar diretamente com o povo. Deus ordena que o povo se santifique, se purifique por 2 dias, para que no 3º dia pudesse ouvir a voz de Deus. E é o momento que nós chegamos aqui na leitura. O povo chega diante de Deus, não resiste ver a glória e o poder de Deus e se afasta e pede distância. E neste momento eles perdem a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Nós vemos homens que ouviram a voz de Deus e foram abençoados na sua caminhada, que foram crescendo diante de Deus, evoluindo espiritualmente diante de Deus, e um povo agora recusando ouvir a voz de Deus. Mas e se hoje Deus decidir falar com você diretamente? Se hoje Deus decidir falar e você ouvir a voz de Deus, o que você fará? Você terá que dar uma resposta para Deus, e se afastar é uma resposta, recusar é uma resposta, mas Deus quer que você tenha fé e faça a vontade dEle. Deus quer que você escute a Ele. Adão ouvia a voz de Deus diariamente e conversava, mas de repente, quando pecou, ele ouviu a voz de Deus e se escondeu. Normalmente o pecado nos faz querer se afastar da presença de Deus. Normalmente o pecado nos faz não querer se expor diante de Deus, porque quando nós chegamos perto de Deus, Deus é luz, e quando a luz chega, as trevas e os pecados são expostos, e não dá para ter comunhão entre a luz e as trevas. Tem que ter renúncia, tem que ter confissão de pecado, tem que ter confissão do erro e mudança. Mas se Deus falar com você e te ordenar a fazer algo, como pediu para Jonas, você vai se comportar como Jonas? Jonas, em vez de pregar para Nínive, ele preferiu fugir da presença do Senhor, como se isso fosse possível. E Jonas foi engolido por um peixe, e lá dentro ele clama a Deus. Deus ouve, e ele fala: onde que eu me esconderei, se até no ventre, na escuridão, o Senhor ali está. Não tem como fugir de Deus. Você pode fugir do chamado, você pode fugir até mesmo da salvação, mas Deus está te vendo em todo o tempo. Aleluia. Mas existem pessoas como Moisés, que pode até ter uma resistência em primeiro momento, mas vai crescendo diante de Deus, vai orando, vai buscando, vai jejuando, vai se esforçando, e a comunhão com Deus vai aumentando. Aleluia. E quando Moisés percebe a glória de Deus, a comunhão com Deus estava tão grande que o seu rosto estava brilhando. Aleluia. Ninguém podia olhar, ele tinha que andar com o rosto tampado de tanta presença, de tanta comunhão. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. E ainda para nós há uma vantagem relacionada ao Antigo Testamento, porque nós vivemos um tempo em que a promessa do Espírito Santo está vigente, está atuando, e a palavra de Deus diz que essa promessa de ter feito a vossos filhos e a todos que o Senhor chamar. Nós somos chamados por Deus, você tem direito de receber o Espírito Santo. Nós somos chamados por Deus, mas
só pedir. A palavra de Deus diz que nós, homens, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o Senhor não nos daria o Espírito Santo a todo que pedir? Aleluia! Aleluia! Essa é a palavra do Senhor nesta noite, meu irmão. Ouça a palavra, pratique a palavra, não se desvie da palavra. Às vezes vai doer na alma, às vezes vai doer na carne, mas vale a pena fazer a vontade de Deus. Aleluia! Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.